Jay-Z é acusado de estuprar uma menina de 13 anos juntamente com ninguém menos que P. Diddy. Eu confesso que quando eu li essa notícia eu fiquei, vixe, ele é culpado mesmo, a casa caiu e Jaguar Wright, por mais que eu não concorde, estava certa. Quando acontecem essas coisas, todo mundo começa a me marcar em um monte de post. Breno, estou ansiosa para esse vídeo. Queremos todos os detalhes. Pois bem, estamos aqui para falar exatamente disso. Eu sinceramente acho que essa história do P. Diddy não vai ter fim. Então o meu conselho, se aconchegue, porque o vídeo de hoje é bem importante. Muito prazer, eu sou o Breno Moreru, seu sommelier de tretas gringas de tudo bom, e sou @Breno Moreru em todas as redes sociais. Siga todas elas, porque elas fazem parte de um ecossistema. Você automaticamente se torna um cristal e é com seu brilho que a gente mantém esse ecossistema funcionando. Essa notícia tem um respaldo maior porque ela foi dada pela NBC News, que é diferente, né, do que a gente só vê no TikTok, uma coisa ali aparecendo do nada. Fato é que tem gente comemorando, falando finalmente o Jayzinho vai cair. A Beyoncé vai visitar ele na cadeia e fazer um vlog de comadre. E logo depois que saiu essa notícia, o Jay-Z também soltou um longo comunicado dando a sua versão da história. E aí eu te pergunto, será que finalmente a gente vai ver o Jay-Z caindo? Essa notícia da CBS reporta que o Jay-Z foi incluído no dia 8 de dezembro num processo já existente que foi aberto lá em outubro e que já tinha o P. Diddy como réu. Ou seja, não é um novo processo. Foi um processo que já estava correndo e foi reaberto para que houvesse a inclusão de um outro nome. Essa acusação do processo é de estuprar uma menina de 13 anos no ano 2000 e alegam que isso aconteceu junto de Sean Diddy Combs. A acusadora desse processo permanece anônima, identificada apenas como Jane Doe, que em inglês seria o equivalente a fulana. E ela disse que isso aconteceu depois que ela foi levada para uma festa, uma after party do VMA daquele ano. O responsável por reabrir esse processo e incluir o nome do Jay-Z é o advogado Tony Buzbee. Para a gente entender a gravidade dessa acusação, é importante que a gente entenda também o contexto dessa acusação, como também o pronunciamento do Jay-Z, porque foi logo em seguida que a notícia saiu. Só para resumir aqui a história, ela chegou na porta do evento lá, o VMA, não tinha ingresso para o show, não tinha ingresso ou entrada, né, para a festa que aconteceria depois, que geralmente várias pessoas, artistas, organizam essas festas. E ela se aproximou de uma limusine e falou assim: ei, você tem ingresso? Ei, você tem como entrar? E aí um deles falou assim: olha, eu trabalho com o P. Diddy, acho que você se encaixa no perfil dele. Me procura daqui a pouco que eu te levo numa festa. Quando ela chegou nessa festa, ela bebeu algo que deixou ela muito zonza e ela foi para um quarto descansar. Ela também afirma que nesse quarto ela foi atacada primeiro pelo Jay-Z, enquanto o P. Diddy e uma outra celebridade feminina não identificada assistiam. Logo depois teve um revezamento e aí o Jay-Z ficou assistindo enquanto o P. Diddy, você sabe. Ela disse que conseguiu fugir, foi pedir ajuda num posto de gasolina e ligou para o pai dela. O Jay-Z negou categoricamente todas as acusações, chamando elas de cruéis e motivadas por ganância, e lamentou o impacto disso sobre sua família. Esse comunicado do Jay-Z saiu na página da Roc Nation nas redes sociais, que é a empresa e gravadora dele. E nesse comunicado ele não só nega, como também diz que essas acusações são ridículas e hediondas. Teve gente levantando suspeitas sobre a rapidez com a qual essa nota foi postada, mas gente, não é porque o grande público tá sabendo agora que o Jay-Z vai descobrir junto. A mídia, ela sempre... Não só a mídia, como também tem muitos informantes ali que ficam de olho, de butuca, pra ficar tipo, olha, vai sair esse negócio sobre você. Independente se é coisa grave ou se é apenas uma fofoca, o povo sabia de antemão que eles têm esse contato
direto com a mídia. Isso acontece até na família real, o que não vai acontecer com as celebridades, né? Então, por favor, não vamos ser inocentes e falar assim, nossa, ele estava preparado. Lógico que estava, gente. E o Jay-Z tem uma parte que eu confesso que ele deu uma voadora nesse advogado, porque ele disse o seguinte: o que ele achou, o advogado Tony Buzbee, que aconteceria, dada a natureza dessas alegações e a opinião pública, é que eu iria querer um acordo. Não, senhor. Foi o contrário. Isso me fez querer expor a fraude que você é, de forma muito pública. Então, não, eu não lhe darei nenhum centavo. Esse advogado, sobre o qual fiz algumas pesquisas, parece ter um padrão de acusações desse tipo. Não faço ideia de como você se tornou um ser humano tão deplorável, Sr. Buzbee, mas já vi muitos como você. Estou mais do que preparado para lidar com o seu tipo. E aí, a outra invertida que o Jayzinho deu nesse advogado é que é o seguinte: essas alegações são de natureza tão hedionda que imploro que você apresente uma acusação criminal, não civil. Quem cometeria tal crime contra um menor deveria ser trancafiado. Você não concorda? Como todo bom fofoqueiro tem que saber de tudo um pouco, a gente tem que entender a diferença entre uma acusação civil e uma acusação criminal. Essa acusação que está sendo movida contra o Jay-Z é uma acusação civil, que tem uma grande diferença. Nesse tipo de acusação, não existe uma pena de prisão, e sim uma compensação financeira. E o que o Jay-Z quer fazer é exigir que essa acusação se torne uma acusação criminal, ou seja, já que ele está sendo acusado desse crime, então que ele seja punido pela justiça. Não precisa ser um grande advogado para entender que isso está mais parecendo um processo de extorsão do que de fato apenas uma acusação. Tanto é que está sendo feito num processo que foi reaberto na justiça. Processo esse que foi registrado lá em outubro. E aí, gente, o Jay-Z, que no caso é o acusado, pedir para que esse processo fosse criminal, ele foi grandão, tá? Eu, se tivesse culpa no cartório, não pediria isso. Sem se contar que, se o Jay-Z ganhar esse processo, isso pode ser um grande cala-boca no monte de especulações e fake news que estão sendo geradas em cima de todo esse caso. Outra coisa que ele aborda nesse comunicado é o seguinte: meu único desgosto é pela minha família. Minha esposa e eu teremos que sentar com nossos filhos, uma das quais está na idade em que seus amigos certamente verão a imprensa e farão perguntas sobre a natureza dessas afirmações. E vamos ter que explicar a crueldade e a ganância das pessoas. Lamento mais uma perda de inocência. As crianças não deveriam ter que suportar isso em uma jovem idade. É injusto tentar compreender graus inexplicáveis de maldade destinados a destruir famílias e também o espírito humano. Meu coração e apoio vai para as verdadeiras vítimas no mundo, que tem que observar como sua história de vida é fantasiada para a lucratividade desse caçador em um terno barato. Você cometeu um erro terrível de julgamento ao pensar que todas as celebridades são iguais. Eu não sou do seu mundo. Sou um jovem que saiu do projeto do Brooklyn. Nós não jogamos esse tipo de jogo. Temos códigos e honra muito rígidos. Nós protegemos as crianças. Você parece explorar as pessoas para o seu ganho pessoal. Somente sua rede de teorias da conspiração vai acreditar nas afirmações idiotas que você fez contra mim que, se não fosse pela seriedade que envolve os danos às crianças, seriam ridículas. O processo que o Jay-Z abriu tem 29 páginas e, inclusive, ele pede que a acusadora, a vítima que moveu esse processo, tenha sua identidade revelada. E por que que isso é importante nesse caso? Porque lá nos Estados Unidos tem uma regra na justiça que um anônimo pode mover uma ação contra alguém. Cabe ao juiz determinar se essa identidade precisa ser revelada ou não. E isso ocorre geralmente por um pedido
ou uma audiência. E o Jay-Z tem grandes chances de ter esse pedido aceito porque em 2 processos movidos contra o P. Diddy, os autores tiveram o pedido de seguir anônimo no processo rejeitado pelo juiz. Então, a gente tem que continuar acompanhando. Por favor, se inscreva aqui no canal para ver as atualizações desse caso. Vale dizer também que essa acusação contra o Jay-Z já era uma coisa esperada e não é de agora. Lá em 1º de outubro, o Tony Buzbee estava numa coletiva de imprensa em Houston, lá nos Estados Unidos, e disse o seguinte: chegará o dia em que nomearemos outros nomes além de Sean Combs, e há muitos nomes. Já é uma longa lista, mas devido à natureza do caso, nós vamos ter certeza de que estamos corretos antes de fazer isso. E os nomes vão chocar vocês. E aí ele também disse que estava em seus planos revelar quem eram os espectadores e também os voluntários que encorajaram o P. Diddy e também o incitaram a cometer esses abusos. E ele continua dizendo o seguinte: vocês sabem quem são essas pessoas, que elas deveriam se apresentar agora, não podem se esconder mais. E no dia 18 de novembro, ele postou no próprio Instagram dele, o Tony Buzbee, dizendo que ele tinha recebido um processo que estava acusando ele de extorsão, e isso aconteceu porque ele estava pronto para denunciar grandes nomes envolvidos nesse caso do P. Diddy. Porém, ele falou que esse processo e essas tentativas de calar ele não iam funcionar. E a ironia do caso é que esse processo foi aberto por um fulano muito poderoso. Se a gente ligar Lé com Cré, a gente vai ver que ele estava falando do Jay-Z há umas 3 semanas antes dessa notícia. Tanto que ele fala que o processo que estava sendo movido contra ele era um processo de extorsão, que é a mesma acusação do Jay-Z contra esse advogado. E sobre a noite que esse crime teria ocorrido, que foi descrito no processo, o Jay-Z, depois do VMA, estava em uma boate em Manhattan. E apesar da acusadora falar que os dois estavam juntos quando ela sofreu esse abuso, vale dizer também que o P. Diddy deu uma festa em Nova Jersey, que fica a 2 horas de Manhattan. Isso eu joguei aqui, ó, no Google Maps, só para você entender que é uma grande distância de carro. Sem se contar que esse advogado em questão teve a sua patente da Marinha questionada pelo Jay-Z, porque ele falou que essas pessoas da Marinha de fato são muito honestas, têm uma grande moral que é completamente diferente do que esse advogado apresenta. Sem se contar que esse advogado, quando a gente entra no perfil do Instagram dele, ele faz questão de deixar 3 coisas registradas na bio. Falar que ele é um advogado de Tribunal Nacional e também que ele já coletou 10 bilhões em processos. E o site da firma dele de advocacia é apenas Just Win, apenas ganhe. Não somente ele é um advogado com um envolvimento político declaradamente apoiador de ninguém menos que Donald Trump. Sem se contar que ele tem buscado dar atualizações sobre esse caso não em portais tradicionais de mídia e sim em sites de entretenimento. O que deixa a gente pensando que será que ele está mais preocupado em fazer o trabalho dele como advogado ou criar mídia em cima desse assunto? Outra coisa que aconteceu enquanto eu escrevi esse roteiro é que o Alex Spiro, que é o advogado do Jay-Z, ele escreveu para o juiz responsável por esse caso, dizendo o seguinte: para evitar dúvidas, o Sr. Carter é totalmente inocente. Isso é uma extorsão. Nesse pedido que ele fez para o juiz, ele também relata um pouco sobre a postura do Tony Buzbee em relação a esse caso. Abre aspas. Para aumentar a urgência deste assunto, o advogado Tony Buzbee orquestrou uma campanha de imprensa de meses de duração, com o objetivo de inflamar a opinião pública e escalonar os acontecimentos nas plataformas de redes sociais. Todos os dias em tempo real, Buzbee continua a amplificar falsas notícias, explorando o processo legal para atrair a atenção da mídia e prejudicar a reputação do Sr. Carter. Esta campanha incansável reforça a necessidade de uma audiência rápida para abordar essas questões
rapidamente e evitar maiores danos. Sem se contar que ele também reforça a necessidade de identificação da autora desse processo, que ele diz o seguinte: o pedido do requerente para proceder anonimamente é processualmente impróprio e não tem suporte legal. E aí ele menciona umas leis lá que, assim, não faz necessidade de eu mencionar aqui. Mas eu queria dizer também, gente, que quando eu tava lendo os documentos desse processo, vou deixar na descrição do vídeo, inclusive, para você conferir, é muito mais fácil entender, porque eles não têm o juridiquês que a gente tem aqui no Brasil. Fiquei com uma leve inveja, não que a lei dos Estados Unidos seja a melhor do mundo, mas outra coisa interessante que eu achei nesse pedido que o advogado do Jay-Z escreveu para o juiz responsável por esse caso é que ele diz o seguinte: observamos que o momento desta ação coincide com a cobertura contínua da mídia de assuntos não relacionados envolvendo o julgamento criminal de P. Diddy, no qual o Sr. Busby não representa as vítimas, ressaltando a natureza prejudicial e retaliatória das reivindicações do requerente. A reclamação que foi alterada parece ter sido concebida não para buscar justiça, mas sim para amplificar alegações infundadas e prejudicar a reputação do Sr. Carter por Anthony Busby. Uma coisa que a gente tem que levar em consideração é, por mais que o Jay-Z seja inocentado dessa acusação que foi movida contra ele, ainda assim a gente pode ficar pensando que, como ele era próximo do P. Diddy, ele também pode ser chamado como testemunha nesse caso, né? Só para recapitular, o P. Diddy foi preso em setembro, depois de ter sido acusado de tráfico sexual, associação criminosa, extorsão, e isso fez com que o público colocasse o Jay-Z numa situação complicada justamente pelo laço de amizade que eles tinham há muito tempo. Se esse caso e quando esse caso for a julgamento, a gente pensa que grandes chances do Jay-Z ser convocado para testemunhar. Tem essa possibilidade? Tem, mas de acordo com o Nima Ramani, que é um ex-procurador e que deu uma entrevista para o The Sun, ele falou que as chances são muito pequenas. Isso porque, abre aspas, Jay-Z pode ser intimado, mas é provável que ele invoque o seu direito da quinta emenda contra a autoincriminação e se recuse a testemunhar. Esse ex-procurador falou, inclusive, que essa é uma estratégia muito comum para evitar complicações legais maiores. Uma coisa que eu queria conversar, que apareceu em outros vídeos que eu fiz a cobertura sobre o caso do P. Diddy, muita gente falou que eu estava em cima do muro, que eu tava passando pano e que eu tava apenas desqualificando as acusações. Mas, gente, eu estou comunicando o que tá acontecendo sobre esse caso. Eu não sou juiz para dar sentença e falar quem é culpado e quem não é. Não sei se vocês estão acostumados a acreditar numa pós-verdade, sendo que o que eu tô trazendo aqui são fatos, que tem uma pesquisa e tem uma pesquisa com responsabilidade. Eu, Breno, não acho justo e muito menos ético especular em um caso que tem mais de 120 vítimas envolvidas. Claro que eu tô aqui para fazer o meu dinheiro, mas eu gosto de fazer dinheiro com ética. Sem se contar que fazer todo esse circo em cima desse caso, e assim, se você procurar no YouTube, tem um monte de canal falando sobre esse assunto. Não tô falando que eles são melhores ou piores, mas acho que a gente tem que analisar muito a postura, como as pessoas estão tratando esse caso. Por mais que aqui no canal eu deboche, etc., quando eu tenho que falar sério, eu falo sério. E assim, outra coisa que eu percebi também é que no Twitter o nome da Beyoncé estava nos Trending Topics. Gente, que sanha é essa com a Beyoncé? Quem tem várias acusações é o P. Diddy. O Jay-Z é amigo dele. A Beyoncé é a esposa do Jay-Z, que é amigo do P. Diddy. Quem tava nos Trending Topics não é o acusado e muito menos o que tá preso. É a mulher do amigo do que tá preso. Não só por isso, eu sei que o nome da Beyoncé tá relevante, porque a gente tá no momento de indicações ao Grammy. E ela também apareceu nessa lista, né? Que falava que ela era a maior artista do século XXI. Não somente, em poucos dias depois desse vídeo, a gente vai ter a estreia de Mufasa. E quem deveria, ou não sei se vai, aparecer no tapete vermelho da estreia desse filme é a Blue Ivy. Não só a Blue apareceu, como também a família toda. Depois disso, eu percebi que as pessoas se apegaram muito na manchete.
Jay-Z é acusado de estupro, mas acho que ninguém foi ler a fundo e muito menos entender qual que é a natureza dessa acusação. É por isso que eu gosto de fazer esse trabalho aqui, de falar assim, gente, essa é a notícia. Vamos analisar? Porque eu sinto que quem foi impactado pela manchete nem sempre vai ser impactado pelo verdadeiro contexto dessa manchete. Por isso que eu falo que a gente tem que tomar muito cuidado com as fontes que a gente está consultando para se inteirar sobre esse assunto. Até porque a gente não está falando só de fofoca, né? Envolve um processo criminal com mais de 120 vítimas. Quando um juiz dá uma sentença, não é diz que me diz, não é teoria da conspiração, é uma sentença de um juiz. Por enquanto, é isso que eu tenho para te falar sobre essa acusação. E se inscreva aqui no canal para continuar acompanhando todas as notícias desse caso, que são tratadas com muita responsabilidade pela minha pessoa. Muito obrigado pela sua companhia, muito obrigado também aos cristais membros que apoiam este canal e te espero no próximo vídeo, neném.